Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com estas palavras do Evangelho de Mateus, que também são lema para esta semana, saúdo vocês que nos assistem aqui no canal YouTube ou na página do Facebook. Estamos na Quaresma. É tempo de refletir sobre como estamos vivendo este presente da vida que Deus nos deu. É tempo de mudança existencial e isso só acontece quando nos colocamos diante de nós mesmos e diante de Deus. Que esta celebração ajude a cada um, a cada uma, olhar para a sua vida, para a sua existência e perguntar-se: vivo de acordo com a fé em Jesus Cristo? Cultivo a fé, a esperança e o amor? Que o nosso desejo seja de viver esta fé com o compromisso que o tempo de Quaresma nos oportuniza. Este tempo de penitência, este tempo de voltar-se para Deus. Vamos viver a reconciliação, o perdão e a comunhão que este tempo nos promove. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que celebramos. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder.
convido para confessarmos os nossos pecados através da oração. Ó Deus eterno e misericordioso, que não odeias nada do que criaste, pois aos teus amáveis olhos tudo era bom. No entanto, tua boa criação facilmente se corrompe e se desvia. Mas tu nos perdoa e cria corações novos e comprometidos. Concede-nos, ó Pai, sempre o teu perdão e força para enfrentar o que nos desvia de ti e afasta de quem nos é próximo. Amém. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos e filhas de Deus, que nos perdoa os pecados. Com estas palavras eu anuncio a graça do perdão do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor, no deserto, Jesus passou pela tentação de desistir da missão e da vida que havias preparado para ele. Mas também no deserto, Jesus se retirou e encontrou orientação e força para retornar sua caminhada. Que a tua palavra nesta quaresma, neste tempo oportuno de retirada, nos oriente a reencontrar o caminho. Por teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Leitura bíblica prevista para hoje, da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 ao 22. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados,
um homem bom em favor dos maus para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui, palavras do Senhor. Amém. Leitura do Evangelho previsto para hoje, conforme evangelista Marcos, capítulo 1, versículos 9 ao 15. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus, e ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Até aqui, palavras de nosso Senhor, palavras de salvação. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas nós. Amém. Prezada comunidade, irmãos e irmãs, estamos iniciando a Quaresma, segundo o nosso calendário litúrgico. Esse tempo de Quaresma é Deus quem vem e nos oportuniza profunda reflexão sobre tudo que Ele fez e faz por nós. Quaresma é tempo de valorizar a vida em detrimento a tudo o que a fere. É tempo de resistir às tentações e sofrimentos que causam morte e reencontrar a alegria de viver. E a palavra de Deus contida nos textos previstos para hoje nos oportunizam encontrar respostas, esperança, ânimo e alegria diante do momento em que vivemos como humanidade. No texto da carta de Pedro está uma fala acentuada no tema sofrimento, mas é um sofrimento realizando o bem, realizando a vontade de Deus em nome da justiça, da verdade e em fidelidade a Deus. Poderíamos dizer que este é o único sofrimento que seja digno de sofrer, pois é um sofrimento que decorre de assumir o Evangelho, testemunhando Jesus Cristo e as implicações concretas que isso tem para a vida pessoal, familiar, comunitária e social. Assumir e seguir a Cristo exige rupturas, mudança de rumo na vida, opções e também renúncias. Ser pessoa que confessa a sua fé em Jesus Cristo é assumir uma identidade como tal. E essa identidade é percebida em nossas atitudes, em nosso dia a dia. Igreja cristã ou pessoas cristãs são reconhecidas porque se apoiam umas às outras, porque partilham o pão e porque praticam a espiritualidade e a oração. Quaresma é tempo oportuno para refletirmos e avaliarmos como está a nossa identificação
como pessoas cristãs. Temos sido apoio a quem está em fragilidade de vida, seja em qual perspectiva for? Temos partilhado o nosso pão ou temos sido egoísta e gananciosamente pensado centradamente em nós e em nossos sonhos e desejos apenas? Temos praticado nossa espiritualidade ou temos apenas deixado que os ventos da vida nos levem para onde quer que soprem? Temos confiado em Deus e colocado nossas vidas e nossa esperança nas suas amorosas mãos? As demais pessoas no mundo percebem em nós que somos pessoas seguidoras de Jesus Cristo? Ou temos sucumbido às tentações de nossa época para evitar sofrer, mantendo apenas na fachada o título da fé que deveríamos viver? Pois bem, pensemos sobre isso nesta Quaresma. E o texto do Evangelho de hoje nos traz que Jesus também foi tentado, também passou por essas situações que nós hoje, como pessoas seguidoras suas, também passamos. O texto fala do período em que ele ficou no deserto por 40 dias e lá foi tentado para que deixasse de lado a sua tarefa, a sua missão. Mas seria simplório dizer que somente ali Jesus foi tentado. Durante toda a sua vida, ele lidou com tentações. A morte, as doenças por onde ele andava, as críticas e humilhações sempre foram tentações que procuraram levar Jesus a desistir da cruz e da sua missão de salvar a humanidade, mostrando que a morte não vence a vida. Mas, querida comunidade, prezadas pessoas que nos assistem, eu não gostaria de olhar para esse texto e dar destaque à tentação ou às tentações. Ao contrário, eu quero enfatizar que o texto também nos revela a alegria da superação das tentações. As tentações existem, mas existe mais. Existe a coragem e a força para enfrentá-las e dar uma resposta positiva à vida, que é ameaçada pelas tentações, pelos sofrimentos, pelo dia a dia que muitas vezes nos coloca para baixo e nos tira o ânimo. No deserto, Jesus dá resposta a todo tipo de tentação. O tentador não se sai bem em nenhuma delas, nenhuma de suas tentativas. Lá Jesus foi acolhido e cuidado pelos anjos, ou seja, Deus nunca deixou de estar com ele. Também enfrentamos tentações, sim, mas nem Deus, nem os anjos nos abandonam. Sempre estão ao nosso lado, nos cuidando, nos amparando, nos consolando, nos dando esperança. Em João 16, 22, Jesus diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Assim, eu ouso afirmar que uma forma muito simples, acessível e eficaz de se ir contra a tentação é a alegria. Jesus sabia que a morte na cruz seria a resposta humana ao amor de Deus. Também sabia que depois da morte na cruz viria a ressurreição. Páscoa significa a alegria da ressurreição, a alegria da vitória da vida sobre a morte. A alegria modifica a vida, tornando-a mais leve, mais produtiva, mais comunicativa. Um sorriso comunica por si só. Quando estamos alegres, enfrentamos com mais leveza as tentações e as dificuldades. Rimos de nós mesmos, temperamos com ânimo as decisões difíceis. Quando estamos alegres, suportamos com mais facilidade o mau humor das outras pessoas e nos livramos da tentação de falar mal, de criticar e de julgar.
Quando estamos alegres, temos mais condições de repartir e de expressar sentimentos, e nos livramos da tentação do egoísmo e de nos fechar em torno de nossos umbigos. Já no nascimento de Jesus houve uma promessa alegre. Eis que vos trago boa notícia que será motivo de grande alegria. Foi isso que o anjo disse quando anunciou aos pastores, quando anunciou àquelas primeiras pessoas o nascimento de Jesus. O próprio Jesus falou da alegria ao longo de seus ensinamentos. A alegria do pastor ao achar a ovelha perdida, a alegria da mulher ao achar a dracma perdida, a alegria do pai ao receber o filho pródigo em casa, a alegria do homem ao encontrar um tesouro enquanto arava o campo. Em nosso país e em nossa sociedade, vivemos momentos de tristeza, de dor, de tentações que não estão sendo enfrentadas. Não estamos respondendo à tentação da violência, da corrupção, do descuido. Não estamos dando respostas à tentação das guerras e da exclusão. Com isso, estamos perdendo a alegria de viver. A palavra de hoje nos motiva, nos quer animar a responder às tentações, pois elas estão aí. Mas Deus está ao nosso lado com seus anjos nos desertos onde nós caminhamos, onde nós vivemos. Se Deus nos revela que a vida é mais forte que a morte, então por que não responder aos sofrimentos e às tentações que nos empurram para baixo com a alegria da vida? Quaresma também é tempo de lembrar que Deus ama e se alegra com este mundo e com cada qual de nós. Quaresma é tempo de lembrar que eu também posso, a partir do amor e da alegria de Deus, amar mais e me alegrar mais com as pessoas. Posso sorrir para o amargo da vida a ponto de ele ficar mais doce. Posso sorrir para aquilo que está ruim a ponto de transformá-lo em bom. Posso sorrir mais para este mundo e para as pessoas a ponto de transformá-las também. Tenho certeza e afirmo com toda a convicção que a alegria espanta as tentações, ou ao menos nos faz mais fortes para enfrentá-las. Que neste tempo de Quaresma consigamos crer na presença de Deus em nossos desertos e que Ele conceda-nos a alegria que ninguém e nem nada pode nos tirar. Amém. Senhor, nós vamos agora por todos que fora ainda não tem luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nós todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, isto em nome de Cristo.
Diante de Deus, podemos colocar tudo aquilo que está em nosso coração, toda a gratidão e a alegria por viver, e também tudo aquilo que precisamos. Por isso, convido para um momento de oração de intercessão. Ó Deus, agradecemos-te por ser Deus Criador e nos presentear com tanta vida ao nosso redor, e por este mundo, nossa casa comum, onde temos a alegria de viver. Senhor, agradecemos-te por este tempo de quaresma e reflexão. Como teu povo, te agradecemos as dádivas de tuas mãos e colocamos a nossa vida e as nossas preces sob teus cuidados. É com o coração confiante na tua bondade e misericórdia que pedimos. Converte-nos, Senhor. Olha por nós, povo a caminho da salvação, para que a quaresma nos leve ao verdadeiro compromisso com a vida, não somente com a vida das pessoas ao nosso lado, mas para a vida de todas as pessoas. Olha, Senhor, para as nossas vidas, os nossos medos e pesares, sofrimentos e desencontros, e dá-nos, Senhor, força para vencer o que nos afasta de Ti. Ó Pai, te pedimos pelas pessoas que governam as nações, que reconheçam e aceitem que o bem comum, baseado na verdade, no amor e na justiça, é o foco de toda a ação que promove a vida. Pedimos-te por razão e por percepção para a medida correta, para o nosso falar e o nosso agir. Senhor, te pedimos fé, força e coragem para trabalharmos por um outro mundo possível, de cuidado com toda a criação, da partilha solidária das bênçãos, de respeito e de amor, vivenciados e também ensinados. Senhor, te pedimos por aquelas pessoas que estão enfermas, enlutadas, concede-lhes cura e consolo. Te pedimos, ó Pai, por nós, que continuamos enfrentando a Covid. Ampara aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais e dê força para as que estão cuidando delas. Ainda, Senhor, te pedimos pelas pessoas que estão brigadas, desanimadas. Dá-lhes paz, harmonia e ânimo para a vida em comunhão, para a vida de partilha e alegria. Te pedimos, Pai amado, que não permitas que cedamos às diversas tentações neste mundo, seja na nossa busca por saciedade, proteção ou poder. Ó Senhor, atende estas e as demais preces que te trazemos no silêncio de corações e mentes, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A verdadeira paz é Jesus quem nos dá. É Ele quem nos traz. E essa paz que acalma e tranquiliza o nosso coração, o nosso espírito, é a mesma paz que desejamos uns aos outros, umas às outras. A paz de Cristo permaneça conosco. Ainda compartilhamos de alguns avisos comunitários. Comunicamos que seguiremos as normas de cuidado das autoridades da área da saúde. Por isso, todas as nossas atividades presenciais estão suspensas. Desejamos sim que o resultado de todo este cuidado seja o mais breve possível, para que possamos retornar às atividades.
Continuaremos a postar semanalmente cultos nas mídias disponíveis, YouTube e Facebook. Reforço um comunicado importante. Em nossos cultos presenciais, nós temos a oportunidade de externar a nossa gratidão através das ofertas. A partir deste culto, após a palavra de bênção e envio, informaremos o destino e a forma que é possível realizar assim a oferta do dia. Então assistam o vídeo até o finalzinho e de coração grato façam a sua oferta. Assim chegamos ao final deste culto. Cantamos um bonito hino de bênção. Meia estrada, conduzir-nos juntos, como o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. A bênção é um presente de Deus. Vamos acolhê-la de mãos abertas. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor Deus sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Que venha sobre nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. É um só